gostando da Lari tocando. Fica aí, Lari, enquanto dá a mensagem, tá? Pega umas outras musiquinhas. Vamos passar agora para a mensagem, para a palavra do Senhor. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações do profeta Jeremias. Capítulo 5. Nós vamos ler somente o verso de número 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. Vou repetir. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Queremos ouvir agora a sua voz. Nós cantamos, colocamos as nossas orações diante de Ti. Nesse momento nós queremos ser tocados pela sua palavra, Pai. Fale com cada um de nós de uma maneira especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é Dia das Mães. E eu poderia ter trazer uma mensagem a respeito de maternidade, como é bom maternidade, ou coisas relacionadas a esse tema. Ou eu poderia também trazer uma pregação que fosse a sequência da série que nós estamos vendo no livro de Atos. Contudo, os fatos recentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul me fizeram pensar, refletir, que talvez a gente tivesse que falar um pouquinho a respeito da dor e do sofrimento. Hoje, mães estão chorando lá no Rio Grande do Sul, né? Ou passaram. Imagina só, você saber que você não tem mais casa, né? Ou que você não pode retornar para sua casa, ou que você está com seus filhos em meio a um abrigo, num ginásio. As comemorações estão escassas nesse mesmo local, porque as famílias estão desabrigadas. E tudo isso, a gente tem que refletir um pouquinho a respeito dessa questão da dor. Estamos vendo, irmãos, muitos desastres naturais aqui, durante esse ano. Só vou pedir para os meninos, abaixa um pouquinho o piano aqui no meu retorno. Não sei se é no meu retorno ou se é para a igreja, tá? Mas pode deixar lá só para não cobrir a minha voz. Muitos desastres naturais, muitíssimos, muito sofrimento, irmãos. Estão acontecendo agora, né? E imagina só o que está acontecendo no Sul. Está acontecendo toda essa tragédia. E já estão dando notícias de que virão ondas de doença. Uma reportagem que eu li hoje já fala de 3 ondas de doenças que vão se seguir nos próximos dias. Muitas pessoas não poderão voltar nunca para suas casas. Já existem notícias, né, de especialistas discutindo que algumas cidades elas terão que ser deslocadas. Ela ficava aqui da beira do rio, não pode mais não, vai ter que ser reconstruída mais para cima. Imagina só, você nunca mais vai voltar para sua casa. É isso que eles estão falando para algumas pessoas. Tanto em algumas cidades quanto em alguns bairros de Porto Alegre. Né? Falaram uma palavra bonita lá que é desedificação. Cadê o Daniel, que é dessa área, para ver se eu falei certo?
Mas isso significa o seguinte: eles vão destruir a sua casa e vão colocar você em outro lugar. Então o sofrimento vai acontecer durante muito tempo. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul está entre os maiores desastres que aconteceram no século XX. Em quantidade de mortos, com certeza não é tão grande quanto o que aconteceu no Rio de Janeiro. Acho que em 2011, lá na região serrana, quando quase 1.000 pessoas morreram. Mais ou menos 1.000 pessoas morreram. Nesse aqui morreram menos pessoas, mas a extensão das pessoas atingidas é absurda. Né? E a gente tem que, às vezes, se compadecer a respeito disso. Mas parece que a dor e o sofrimento não está tão longe assim da gente. Porque aqui mesmo, na nossa igreja, nós estamos sofrendo com uma epidemia. Ainda que nós vemos todas as semanas um membro da nossa igreja falando que pegou o dengue. Parece que essa semana, não sei, a semana passada eu falei isso, deu ruim. Mas assim, eu não escutei ninguém falando que pegou o dengue da nossa igreja, mas pessoas próximas. Então nós estamos aí há 2 meses e meio, sendo assolado por essa doença tão ruim. E quem pegou dengue sabe que o negócio é ruim, né? Principalmente as versões mais complicadas, né? E levou muita gente a estar de cama. Então o sofrimento às vezes não está tão longe, mas também o sofrimento acontece perto. Então, a dor e o sofrimento, eles estão aí. Todos nós teremos que lidar com ele. A questão do sofrimento e da dor não é se eles vão acontecer, mas se quando eles vão acontecer na nossa vida. Por isso, eu trouxe hoje um texto que mostra a pior tragédia que aconteceu ao povo de Judá, que está registrada na Bíblia. O texto de Lamentações registra a destruição da cidade de Jerusalém e também do templo. Uma coisa terrível que aconteceu durante o Império Babilônico. Foi um momento terrível, eternizado em versos e prosas. O livro de Lamentações são os versos, né? Nos livros de Reis e Crônicas você vai ver lá, e Jeremias, você vai ver lá a descrição do que aconteceu, coisas terríveis. Nós vamos falar mais, o que me levou a trazer esse texto é o seguinte: a dor e o sofrimento vão acontecer, mas como que nós podemos andar com Deus em meio à dor e ao sofrimento? Às vezes a gente acha que é fácil, mas nós como cristãos devemos aprender a andar com Deus quando esses momentos chegarem nas nossas vidas. Eu peguei o título emprestado de um livro que eu li um capítulo, né? Tem um capítulo para essa mensagem, que é o Andando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do Timothy Keller. Inclusive, peguei algumas ideias desse livro para hoje, mas a ideia é essa: como que a gente anda com Deus em meio à dor e ao sofrimento? Tem gente que acha que é fácil, mas não é fácil. E a gente vai ver isso durante esta noite. Então não vai ser uma pregação alegre, irmãos, mas a Bíblia, ela nos chama a nos comovermos e às vezes, sempre que possível, né, sempre que acontece isso, chorar com os que choram. A gente tem que estar com o coração com todos esses eventos tão ruins que estão acontecendo. Aí agora a gente olha para os eventos que estão acontecendo ali no sul. Muitas pessoas, né, estão tentando entender o motivo do que levou aquilo a acontecer. Alguns falam, por que isso está acontecendo ali? Outros, né, falam, para que isto está acontecendo ali? Né?
isso é o caso do sul, mas no caso lá do profeta Jeremias, quando ele vê a destruição de Jerusalém, ele sabe exatamente por que aconteceu aquela destruição. E ele deixa claro isso, escrito lá no livro de Lamentações. Lá no verso 1:8, de Lamentações, diz assim: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Ou seja, o povo de Judá tinha se afastado de Deus. O povo estava idolatrando, não estava seguindo o verdadeiro Senhor. E também, lá em Lamentações 4:13, o profeta diz o seguinte: tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes que derramaram no meio dela sangue dos justos. Então, lá no caso de Jerusalém, também tinha um problema da corrupção da própria religião. O povo seguia a idolatria. E a religião também estava corrupta. E por conta disso, Deus deixa que a cidade fosse destruída. Então estava acontecendo um juízo divino ali em Jerusalém. Isso há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Mas, e no caso do sul? O que causou isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que está acontecendo isso? E é interessante que nós temos várias visões de mundo que acabam tentando achar o porquê e o para quê isso está acontecendo. Por exemplo, uma visão moralista, que às vezes está dentro da igreja, poderia dizer o seguinte: a causa de tudo isso que está acontecendo no sul é o pecado. E como que eles poderiam solucionar isso? Eles podem solucionar, por exemplo, fazendo bem, voltando-se a Deus. E assim eles vão conseguir uma bênção maior depois. Outra visão, que é uma visão mais ligada ao budismo, poderia falar assim: não, o que acontece? Tudo que acontece nessa vida, na realidade, é uma ilusão. O sofrimento é uma ilusão. E o que a gente tem que fazer, na realidade, tudo que está acontecendo lá, é um sinal para que as pessoas se desapeguem das coisas materiais, para que assim elas alcancem a iluminação. Ou uma visão fatalista, ligada às religiões orientais, poderiam falar que a questão mais é o destino ou o karma das pessoas. Provavelmente essas pessoas fizeram alguma coisa errada no seu passado e agora, na sua vida passada, e agora estão pagando por isso. E o que elas têm que fazer agora? Perseverar, para que elas possam alcançar uma nova encarnação melhor. Nessa vida elas estão sofrendo para melhorar no futuro. Isso é muito ligado não só com as religiões orientais, mas também as religiões espíritas pensam nesse sentido. Alguma visão mais dualista poderia falar assim: não, o que está acontecendo é um conflito cósmico, o que está acontecendo ali é uma coisa que está tentando purificar as pessoas ali do sul, no sul, e no final elas vão sair melhores. E também é meio estranha essa visão. Tem uma outra visão, que é a visão secular, que é o que a gente mais escuta assim, até nos jornais. Ela fala que o que está acontecendo ali é uma junção de fatores, que no final é quase um acaso. Juntou coisa, é o El Niño, aquecimento do Atlântico, mais alguma coisa, um tampão ali. Em resumo, foi o acaso. E o que agora o ser humano tem que fazer? Ele tem que usar a técnica para que isso não aconteça no futuro. E assim vai conseguir uma
evitar essas coisas no futuro. Vocês percebem que essas aqui são visões que tentam explicar o que está acontecendo. De uma certa forma, algumas até parecem fazer sentido, outras não fazem sentido nenhum. Mas nenhuma delas é uma visão cristã. A visão cristã é diferente. Quando nós olhamos para o sofrimento, para a dor e para o sofrimento, nós temos que olhar não com essas visões do mundo, porque o mundo vai falar isso, outras religiões vão estar falando essas coisas que eu acabei de citar, mas nós temos que começar a olhar com os olhos dos cristãos. Ao contrário, vou explicar como que seria então a visão cristã. Ao contrário da visão moralista, para os cristãos, para o cristianismo, não há nada de arrogância antiga. Não dá para falar assim, não, antes nós não vivíamos em pecado e agora esse povo está vivendo em pecado. É por causa da religião deles. Não dá para falar isso, porque na realidade todos nós somos pecadores. Se fosse por conta do pecado, todo mundo deveria estar sofrendo. E não é isso que está acontecendo. E lá no sul nós sabemos, que quem perdeu casa foi gente boa, gente ruim, todo tipo de pessoas, E imagina só se uma criança recém-nascida tem algum pecado para que fosse julgado naquele momento. Não tem. Aquilo lá não tem a ver com pecado. Ao contrário da visão budista do mundo, os cristãos, eles acreditam que o sofrimento é real. Então, o que está acontecendo é real. Nós estamos sofrer, acontece na vida de qualquer um de nós. E o maior exemplo disso é o próprio Jesus na cruz. Ele sofreu, ali ele apanhou, ele sentiu dores. O sofrimento não é ilusório, nós sofremos sim. Ao contrário, então o cristianismo acredita que o sofrimento é real. Ao contrário dos que acreditam em karma ou em reencarnação, os cristãos, eles veem o sofrimento, a dor e o sofrimento como coisas que são quase sempre injustas e desproporcionais. Eu sempre cito o caso lá da minha esposa quando foi assaltada. O que ela fez de errado ao ser assaltada? A gente foi assaltado na outra casa que a gente tinha 2 vezes na porta de casa. As 2 vezes ela somente estava chegando em casa. E foi assaltada. O que ela fez de errado ao chegar em casa? Não, deveria o quê? Estou chegando na minha casa, vou descer e abrir o portão. O sofrimento, às vezes, ele é injusto. Ele é desproporcional. Olha para as coisas que acontecem na vida de vocês. O sofrimento também pode ser injusto. Às vezes você fala assim, nossa, mas será que eu estou merecendo isso? Às vezes não. Porque não tem justiça no sofrimento e na dor. Não tem. A gente não vê isso. Esta é a visão cristã. Então não é por conta de que eu fiz coisa errada na vida passada. Até porque nós não cremos em vida passada. Olha o caso de Jó. Jó era o homem mais justo da terra. O que aconteceu com ele? Perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens. Tem um caso pior ainda. Jesus, qual foi o pecado de Jesus? Nenhuma justiça houve ali na morte de Jesus. O sofrimento, a dor e o sofrimento, na visão cristã, na maior parte das vezes, não é justa. Ao contrário de uma perspectiva dualista, o cristianismo não enxerga o sofrimento como uma forma de pagarmos a nossa dívida pelo pecado. Não, eu estou pagando a minha dívida, eu estou pagando pelo meu pecado, até porque você não consegue pagar nada a respeito do seu pecado.
Para os cristãos, o sofrimento é pelo contrário, ele é dominado pelo sentimento de graça. Nós sofremos, mas quem nos salva é Deus, não pelo nosso merecimento, mas sim pela graça. Sofrimento por exemplo, nós somos perdoados, amados, né, e adotados pelo Filho de Deus. Essa bênção não vem do nosso merecimento, mas sim, né, da graça e do amor de Deus. E por último, a perspectiva secular fala que o sofrimento ao contrário da perspectiva secular, que acha que as coisas acontecem por um acaso, o cristianismo, ele entende que o sofrimento pode ter sim um propósito, desde que encarado da forma correta. O sofrimento pode sim nos ajudar a aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Pode, mas nem sempre leva nesse caminho. Pois nós podemos, através do sofrimento, ver o maravilhoso amor e o cuidado do Pai. O secularismo até fala que a gente tem que evitar as coisas ruins de acontecer, isso está certo, né? A gente pode usar a nossa tecnologia para evitarmos várias coisas, mas essa sociedade que nós vivemos, apesar de ser mais tecnológica, ela não está caminhando para um lugar melhor. Pelo contrário, da mesma mão que que nos ajuda com as previsões do tempo, por exemplo, utiliza os satélites para monitorar na guerra, por exemplo. O mesmo satélite que ajuda a monitorar o tempo pode ser utilizado para matar pessoas. A sociedade, ela não caminha para um lugar melhor, porque nós estamos impregnados pelo pecado. O pecado, ele nos prende. Por isso a técnica não fará um mundo melhor. Vai fazer um mundo mais tecnológico, mas não necessariamente melhor, porque os homens e mulheres são pecadores. Além disso, meus irmãos, eu gostaria de te advertir a respeito de um conceito que é cristão, mas que a gente fala várias vezes de uma maneira equivocada. Talvez você já tenha escutado esta frase. Não, talvez não. Com certeza você já escutou essa frase. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Como que é? Se não vem pelo amor... Você já ouviu, né? Essa frase não tem nada de verdade nela. Ela não é bíblica. Ela não ela nem mostra o que acontece na prática. Se essa frase fosse verdadeira, no pior momento da Covid, a maioria dos brasileiros tinha se tornado cristão. E aí, temos a maior parte dos brasileiros cristãos? Não. Então a dor e o sofrimento. Na Covid morreram 600 mil pessoas. 600 mil pessoas morreram. E as pessoas estavam de ombros para Deus. Então a dor não leva as pessoas para Deus. Isso é mentira. O que percebemos é que a dor faz com que as pessoas se aprofundem nas suas próprias visões. Então, se ela tem uma visão cristã, normalmente ela vai se aprofundar no cristianismo. Mas se ela tem uma visão secular, infelizmente, ela vai se afastar de Deus, alguns vão até amaldiçoar Deus, e não vão se achegar a Deus pela dor. A dor não é caminho para Deus, só existe um caminho para Deus, e quem que é esse caminho? Jesus, só Jesus. Ele é o único caminho.
A dor não é caminho. Então, nesse aspecto de que as pessoas... você passou por um momento de dor, você vai se chegar a Deus? Não, eu não espero isso. A Bíblia não fala sobre isso. E você também não deveria esperar isso, meu irmão e minha irmã. Ao contrário, você deveria apresentar Jesus em momentos de sofrimento, ao invés de esperar que as pessoas se achegassem a Deus através da dor. Porque a dor não leva as pessoas para Deus. Aí a gente fala assim, o ateu, na hora que está apertado, ele vira, até o ateu ora a Deus. Mentira. Na hora que o bicho pega, não vai. Sem contar que às vezes a pessoa tem outras religiões, ele vai na sua religião. Ele não vai para o verdadeiro Deus. Né? Então, isso é importante para que a gente entenda a complexidade da dor e do sofrimento. Irmãos, eu não sei se você está passando por um momento de dor e sofrimento. Mas como eu já falei hoje, né, a questão da dor e sofrimento não é se nós vamos passar por esses momentos, mas sim quando vamos passar por esses momentos, porque todos nós vamos passar por eles. E também eu sei que o sofrimento não vai nos levar a um lugar mais elevado. Mas uma coisa que a gente tem que entender, antes disso, né, antes do que eu quero falar, assim, eu também não quero tentar explicar qual que é o motivo da dor que você está passando. Porque eu também não sei. Eu também não sei. Mas eu quero falar um pouquinho do nosso Senhor, que Ele sim compreende totalmente a sua dor. Ele sim sabe o que você está passando. E Ele compreende você e a sua dor, porque o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo passou por dores e por sofrimentos. Como eu já falei nessa noite, Jesus ele já foi acusado injustamente. Se eu pego lá, por exemplo, o caso de Jesus no Getsemane, você vai ver Jesus sofrendo psicologicamente, espiritualmente, por aquilo que ele iria sofrer. Jesus, ele foi traído por um amigo íntimo, Judas, que andava com ele todo dia. O miserável do Judas, ele comia, né, no mesmo prato que Jesus. Imagina só uma pessoa que você anda todos os dias, que senta com você na sua mesa, que está do seu lado, que você conversa, e é esse camarada que te manda para a morte. Foi isso que Judas fez. Você ficaria contente com isso? Né? Se um amigo seu te traísse? Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus ele foi preso e acusado injustamente. Né? Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Né? Na hora que ele estava lá na cruz, apenas João estava com ele, dos discípulos, e a sua mãe. Né? Olha aí, a mãe que não abandona nunca. A mãe estava junto. Jesus foi xingado, apanhou, recebeu chicotadas, foi pendurado na cruz para morrer. Em meio a todo esse sofrimento físico, ele está olhando ali para sua mãe. Fala assim, meu Deus, eu vou morrer? E quem vai cuidar da minha mãe? Lembra que naquela época, uma mulher viúva, o que acontecia com ela? Poderia ficar mendicando. Tudo bem que Jesus tinha irmãos, mas mesmo sabendo os irmãos dele, né, ele ficou preocupado com a sua mãe, tanto que no momento que ele estava no pior, está para morrer, o que ele fala? João, cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe. Né? Ele falou de outra maneira, mas em resumo é isso, né? Cuida da minha mãe, não deixa ela sozinha. Então, a sua preocupação. Jesus, no momento que ele está na cruz,
ele se sente abandonado por Deus. Você já se sentiu abandonado por Deus? Jesus sentiu. Que ele diz na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sentiu tão sozinho, não somente sozinho, porque os seus amigos o abandonaram, mas porque ele sentiu que o próprio Senhor, o próprio Deus, tinha o abandonado naquele momento. Você quer solidão maior do que essa? Esse foi o sentimento de Jesus. Você sente solidão? A solidão de Jesus foi pior. Pior. E no final ele morre na cruz. Uma morte indigna. Jesus, ele entende a sua dor. Jesus entende o seu sofrimento. Pois ele mesmo foi um homem que sofreu muito. Isaías 53:3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Esse é Jesus. Jesus conhece o seu sofrimento, ele se identifica com o seu sofrimento. Nós não temos um Deus etéreo que está lá no alto, que vê as coisas de fora, não. Nós temos um Senhor que ele entende aquilo que a gente passa, porque ele passou por estas coisas enquanto estava aqui na vida. Ele compreende a sua dor, porque ele viveu esta dor aqui. Coisas terríveis. Perder um parente, a morte de um pai. Você percebe que o Novo Testamento quase não fala de José, né? Por que aqui não fala de José? José morreu. É muito provável que José tenha morrido quando Jesus estava ali tendo o seu ministério. Então, morte de um pai. A gente sabe, por exemplo, a reação de Jesus em relação à morte. Quando morreu seu amigo, lá em João, com Lázaro, como que Jesus fez? Ele ficou alegre? Chorou. Ele chorou. Mesmo sabendo que ia ressuscitar ele daqui a alguns minutinhos depois. Mas, ao ver a dor, ele chorou. Então ele entende você. Lembra que nós falamos ontem de Jesus e o seu ministério no céu? Ontem não, semana passada. Jesus e o seu ministério no céu. Ele olha para você. Ele vê aquilo que está passando. E um dos ministérios de Jesus no céu é o quê? Intercede por nós. Ele nos compreende. E ele também intercede por nós. Isso é maravilhoso. Não sabemos por que sofremos. Não sabemos para que sofremos, só sabemos que sofremos. Mas o Senhor Jesus, ele compreende o nosso sofrimento. Agora, irmãos, nessa terceira parte da mensagem, eu queria falar um pouquinho de como que nós podemos caminhar com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Não dá para evitar a dor. Eu quero falar isso, eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu quero te falar de novo. Dor e sofrimento esses dois fazem parte da vida de todas as pessoas. Não é privilégio dos cristãos. Todos vão passar por esse momento. Mas a diferença dos cristãos é como eles passam pela dor e pelo sofrimento. Ali eles têm diferença. A nossa dor também não tem diferença em qualidade, nem em quantidade, porque todos nós vamos passar pelas dores, e as dores, elas têm, e os sofrimentos, eles são muito subjetivos, né? Aquilo, como que a gente sente aquilo. Mas nós podemos passar por esses momentos caminhando com Deus. E como que nós podemos caminhar com Deus com isso? Para entender um pouquinho isso, eu vou voltar um pouco para o livro de Lamentações. Porque o profeta Jeremias, ele nos ensina como caminhar com Deus em meio à dor e ao sofrimento. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, como caminhar com Deus em meio à dor e ao sofrimento, talvez seja mais simples do que você imagina. Para caminhar com Deus em meio à dor e ao sofrimento, você tem que apenas caminhar com Ele. É estranho, né? Para caminhar com Deus, você tem que caminhar com Ele. A vida não acaba por causa do sofrimento.
Por isso nós temos que entender a situação, né? E continuar caminhando. Não tem jeito, a vida não para por conta do sofrimento. A vida continua. No caso do profeta Jeremias, ele compreendeu a destruição de Jerusalém, mas mesmo assim ele continuou seu ministério. Tanto que ele deixou para a gente um livro, o livro de Lamentações, para nos explicar a respeito de tudo o que ele estava sentindo. Ele escreveu depois que Jerusalém foi destruída, esse livro. Então, através desse livro nós conseguimos compreender a dor que ele passou, ou seja, Jeremias, ele viu aquilo que estava acontecendo e continuou caminhando. Nós também temos que caminhar, entender, a vida não acabou, vamos caminhar, não devemos desistir, mas temos que caminhar. Então, se nós queremos caminhar com Deus, a primeira coisa que temos que fazer é continuar caminhando. Como os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam ali caminhando, voltando lá para a sua cidade, né? E depois Jesus se junta a eles. A gente tem que caminhar, né? Não dá para parar, a vida não para, as coisas não acabam, a gente tem que continuar caminhando. É fácil? Não é, mas temos que continuar. Não dá porque estamos passando pela dor e sofrimento, vou acabar com a minha vida. Não, nós devemos continuar caminhando. E se você tem algum tipo de ideação suicida, qualquer coisa, todo mundo, pensamento de morte, todo mundo tem. O problema é quando você pensa em tirar a sua vida, né? Depois você pode vir bater um papo comigo, você também está na internet também, pode mandar aí uma mensagem aí, daí a gente conversa. Isso não é um cristão, ele continua caminhando. Então a primeira coisa é continuar caminhando. Se você quer caminhar com Deus em meio à dor e o sofrimento, a segunda coisa que você tem que fazer é chorar. Nós caminhamos com Deus em meio à dor e o sofrimento, chorando. O profeta Jeremias vai nos mostrar que a situação do povo, ele viu a destruição da sua cidade, e você acha que ele se fez de fortão? Não. Olha só o que está escrito lá em Lamentações 1,16. Diz assim: por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas. Inclusive é ele que fala assim, os meus olhos, né? Ele chora por conta daquilo que está passando. Irmãos, o sofrimento é real, trazem muitas dores. Por isso, muitas vezes choramos de tristeza, choramos de dor ou indignação, e tudo isso faz parte da vida. O choro em meio à dor, ao sofrimento faz parte. Não dá para negar a dor. A coisa que às vezes dá mais raiva, né? Assim, a pessoa está chorando, né? A pessoa vem assim, chora não. Deixa chorar. Deixa chorar. A pessoa está passando por um momento de dor. Deixa chorar. É parte disso. Reconhecer a dor é uma coisa cristã, como eu já falei durante essa mensagem. Não devemos negar a dor. Para os que estão acompanhando uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento, a Bíblia recomenda o quê? Chorar com os que choram. Empatia. Está lá em Romanos 12:15. E o livro de Provérbios diz uma coisa que a gente tem que ter atenção. Você cantar canções alegres, ficar toda alegre, para se mostrar alegre para uma pessoa que está em sofrimento, isso é uma tortura para aquele que está em sofrimento. Lá em Provérbios 25:20 diz assim: como quem se despe num dia de frio, ou seja, como alguém que tira a roupa lá, pensa na neve, e como vinagre sobre as feridas. Alguém já jogou vinagre numa ferida para ver se é gostoso? Hã? Já fizeram? Arde, né? Você joga arde.
Assim é como quem entoa canções para quem está com o coração aflito. Às vezes a gente tem que entender o momento da pessoa que está com dor, chorar junto, e não tentar tirar a pessoa da dor, mas sim compreender e passar aquele momento de dor com ela. Então, se você quiser, se você quiser, ou se a situação pedir, chore. Assim você está caminhando com Deus. A terceira coisa que a gente pode fazer para caminhar com Deus em meio a dor e sofrimento, nós podemos caminhar com Deus quando nós podemos caminhar com Deus orando. Orar a Deus é fundamental. Em meio ao sofrimento, precisamos falar com o nosso Deus, o nosso Salvador. Jeremias sempre orava ao Senhor. Lá em Lamentações 5:1, que nós já lemos, olha lá o que ele diz: lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. O profeta orando a Deus, nós temos que continuar orando a Deus, clamando ao Senhor. Aqui você pode clamar por misericórdia, gritar a sua revolta, pedir a ajuda de Deus, agradecer, por ter sido guardado de um mal maior, qualquer coisa, mas você tem que orar a Deus. Às vezes as orações saem todas truncadas, às vezes orações sem palavras, mas temos que orar a Deus. Jesus na cruz não somente orou a Deus, mas ele orou pelos seus inimigos, e também as últimas palavras de Jesus são uma oração: Pai, para ti eu entrego o meu espírito. Até o fim, Jesus orou. Mas em relação à oração, nós temos que tomar um cuidado, para que a nossa oração não se torne uma murmuração. Tem gente que é pior do que aquele, eu esqueci o nome daquele personagem da Hanna-Barbera, aquele lá que fala: ó dia, ó céus, ó azar, como que era o nome? Era Butler, Era alguma coisa assim, Às vezes a gente só está falando com Deus só para murmurar, para reclamar, ai Deus, está tudo ruim, ai olha só, que coisa horrível, nós temos que lembrar que a nossa oração não é um portal de reclamações só. Orar é uma conversa amorosa com Deus. Por isso, não só reclame, não somente fique lá murmurando, mas abra o seu coração. Por isso, a oração sincera e constante é fundamental para atravessar a aflição. A oração é vital para caminhar com Ele em meio à dor e ao sofrimento. Que número que eu falei aqui? É o 3 ou o 4? 3. Agora vamos para o 4. É porque eu não coloquei número e agora estou falando números. 4. Para que você possa caminhar com Deus em meio à dor e ao sofrimento, você também pode questionar a Deus. Nós andamos com Deus em meio à dor e ao sofrimento questionando. Questionar é um tipo específico de oração. Jeremias questionou a Deus sobre o tamanho do juízo que estava acontecendo em Judá. O questionamento verdadeiro faz parte do caminhar com Deus. Olha só o que Jeremias fala lá em Lamentações 5:20. Lamentações 5:20, ele diz assim: por que te esqueceria de nós para sempre? Lá no 22 ele diz: por que nos rejeitaria de vez? Ele questionando a Deus. Jeremias questionando a Deus. Então, o próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele também questionou a Deus. O que ele perguntou para o Senhor? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa o quê? Deus
Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonou neste local? Por que eu estou aqui, nesse sofrimento? Sendo assim, irmãos, questionar a Deus sobre o sofrimento, sobre o que está acontecendo, faz parte da vida cristã e das orações cristãs. Questionar a Deus não entender o que está acontecendo mostra que nós somos limitados e que somos dependentes. E é claro que a gente tem que lembrar que a maior parte dos sofrimentos e das dores, elas são injustas e desproporcionais. Por isso que a gente não entende o que está acontecendo. Então, questionar a Deus também faz parte daquele que está caminhando com Deus em meio à dor, ao sofrimento. Pode questionar a Deus. Pode ser que você questione e nunca receba resposta nenhuma. Mas o questionar faz parte. Agora, quinto. Como que nós podemos caminhar com Deus em meio à dor, ao sofrimento? Nós podemos caminhar com Deus recordando e confiando. Jeremias, no momento pior, ao ver a cidade destruída, o templo derrubado, foi ainda durante, eu gosto de pensar assim, que ainda durante a fumaça ainda estava subindo ali daquela cidade que tinha sendo queimada, ele busca a palavra de Deus. Ele busca lembrar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Lá em Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a partir dali ele começa a citar trechos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem registrado vários eventos de ação de Deus no mundo. Ao relembrar estes relatos, também podemos ter a nossa esperança renovada em Deus. Talvez no momento de aflição, no momento de dor, no momento de sofrimento, você não tenha nem força para abrir a Bíblia. Eu entendo isso. Mas se você é uma pessoa que busca a palavra de Deus com constância, Deus ele vai te fazer, o Espírito vai te fazer lembrar destas palavras, né? E isso vai te dar força. E quando você recorda, você também confia naquilo que Deus fez. Jeremias, ele se lembra da misericórdia do Senhor. Mesmo tendo acabado de ver o juízo de Deus, ele se recorda do quê? Da misericórdia do Senhor. Lá em Lamentações 3:22, olha só o que ele diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Mas ele está escrevendo isso numa cidade que está queimada, numa cidade que o templo tinha sido derrubado, numa cidade em que todos os jovens tinham sido levados para os cativeiros, e só ficaram na cidade os velhos e os doentes. Em meio a tudo isso, ele fala assim: a misericórdia do Senhor não tem fim. Olha que coisa maravilhosa, né? Você pensar nisso. Em meio à dor e o sofrimento, você busca aquilo que te dá esperança, a misericórdia de Deus. Aí ele continua, né? Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aí ele vai: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Trazer a palavra do Senhor, ela vai nos enchendo. Então você recorda e confia nessa palavra, e ela vai te ajudar a passar pela dor e pelo sofrimento. Isso foi assim. Me ajuda aí, Andréia. Agora estamos no 6º. Como que nós podemos passar como podemos caminhar com Deus em meio à dor e o sofrimento? Nós podemos caminhar com Deus quando nós estamos pensando, agradecendo
e amando. Passar por momentos de dor e sofrimento não é uma coisa fácil, mas precisamos olhar sempre para o quadro maior. Em todo o livro de Lamentações, Jeremias nunca acusa o Senhor de nada. Pelo contrário, ele vê a destruição da cidade, mas reconhece que o Senhor é justo. Isso está lá em Lamentações 1,18. Ele sabe que o Senhor é justo e que quem estava pecando era o povo. Ele consegue olhar além do sofrimento, porque ele consegue pensar no todo. Buscar ver o quadro maior nos ajudará a ver algumas coisas de misericórdia vindas do Senhor. Então, a gente tem que tentar entender, parar, pensar. Podemos passar, por exemplo, do ódio para o amor. Podemos passar momentos, esse momento de aflição, no ódio, odiando as pessoas, ou podemos passar esses momentos de dor e aflição amando as pessoas. Se escolhemos passar amando, nós nos aproximamos de Jesus. Porque Jesus, mesmo estando na cruz, ele perdoou falando, olha, você vai estar comigo no céu ainda hoje. Senhor, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E então, quando nós estamos passando pela dor e o sofrimento, e escolhemos o amor, por exemplo, a gente pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que nós estamos passando. Eu vejo muito isso no Sul. Algumas pessoas podem estar resignadas, bravas porque perderam as suas casas. Outras que perderam as suas casas estão fazendo coisa diferente. Elas estão ajudando. E eu vi um relato de um repórter da CNN, que ele falou com uma voz embargada e lágrimas nos olhos: estamos vendo coisas terríveis aqui, porque um rapaz que perdeu tudo, estava ajudando todas as pessoas, ele encontrou seu pai, e nós vimos o momento onde ele retirou o corpo do seu pai morto, ali por conta da enchente. Aquele rapaz estava em meio a muita dor, mas ele, ao invés de escolher a dor, ele escolheu o ódio, ele escolheu o amor. Ele estava ajudando, mas a dor com certeza estava muito forte, mas mesmo assim ele estava ajudando. Então nós temos que entender que às vezes, quando nós estamos passando pela dor e sofrimento, escolher passar com amor nos leve a ajudar e até aliviar o sofrimento de outras pessoas. E também nós não devemos nos esquecer de agradecer. Às vezes a gente vê situações terríveis que não foram causadas por nós, mas dependendo da situação também, na mesma medida que nós vemos as coisas terríveis acontecendo, nós vemos misericórdia do Senhor. Por isso também nós temos que lembrar e agradecer ao Senhor. Isso também é fundamental se nós queremos passar pela dor e sofrimento. Lá em Filipenses 4:6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, súplica e com ações de graça. Pedir, suplicar e agradecer. E por último, como que nós podemos caminhar com Deus em meio à dor e o sofrimento? Mantendo a esperança. Esse é o 7º item. Mantendo a esperança. Nós temos que manter sempre a esperança. Jeremias clama ao Senhor e tem a sua esperança, e tem esperança que o Senhor resgatará o seu povo. Lá no verso 19 ele diz assim: tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como de antigamente. Percebam aqui, que mesmo em relação a tudo, Jeremias ainda tem a esperança que Deus pode resgatar aquele povo.
A esperança, irmãos, nos dá força para continuar. Para o cristão, nós não temos apenas o cristão não tem apenas esperança na terra, apesar de nós sabemos que Deus nos dá bênçãos na terra, mas sabemos que Ele é galardoador, que Ele é um Deus amoroso, mas também nós temos a esperança que está nos céus. Nós sabemos que Jesus já foi para os céus para nos preparar lugar, como eu falei a semana passada. A nossa esperança não se restringe apenas a esta vida. Por isso podemos encarar a dor e o sofrimento de frente, pois a vitória final já foi obtida na cruz do Calvário. Essa vitória já foi obtida. Por isso nós temos que lutar, enfrentar a dor e o sofrimento. Dor e sofrimento. Todos passaremos. Viveremos tempos difíceis e eu quero já ir caminhando para o final desta mensagem. Gostaria de trazer uma mensagem mais alegre, irmãos. Mas eu queria trazer essa reflexão para a gente. O dor e o sofrimento, eles acontecem em todos os lugares. Louvor pode... vai ser o louvor, né? Não é possível evitá-los, mas como cristãos, devemos caminhar junto a Deus nos momentos difíceis. Isso começa não desistindo, caminhando, pois a vida não acabou. Para caminhar com Deus, nós temos que chorar, orar, nós podemos andar com Deus questionando, recordando e confiando, agradecendo e amando. E acima de tudo, mantendo a esperança. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe. E que Ele nos ajude, nos nossos momentos de dores e sofrimento. Que Deus seja louvado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Falando de dor e sofrimento, recebi aqui um recadinho. Sabe o Tiaguinho, o nosso amiguinho que sempre está correndo aqui? Hoje ele não está aqui. E por quê? Ele está com dengue e está sendo internado. Então, vamos orar por ele. Então, ele teve aquilo que eu falei, todos os dias, toda semana tem gente aqui da nossa igreja sendo assolado com essa doença tão terrível. E no caso dele uma situação um pouco mais grave. Ele está sendo internado lá no São Camilo da Pompeia. Então vamos orar pelo Tiaguinho e também pela família, tá? Falando de dor e sofrimento. Mais uma família com dor e sofrimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, falamos hoje sobre dor e sofrimento, Pai. Que todos nós passamos de uma certa medida, em algum momento das nossas vidas. Mas nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude, para que nós possamos caminhar em meio à dor e ao sofrimento contigo, não longe de Ti. Nós queremos, Pai, ser amparados pela Sua mão poderosa, Pai. O Senhor sabe o que cada um tem passado, as lutas, o Senhor conhece cada coração. E eu peço, Pai, para que o Senhor nos ensine a caminhar contigo, Pai, em meio a estes momentos. Momentos difíceis, sim, complicados, como esse aqui que eu acabei de falar do Tiago. Uma criança tão amorosa, que tanto tem trazido alegria aqui para a nossa igreja, que está sendo internado lá no São Camilo.
E eu peço pela sua intervenção, Pai, ali na vida daquele menino, Pai, para que ele seja curado. Da mesma forma que o Senhor dê paz para a Jéssica, para o Flávio. Pai, abençoe aquela família que está ali. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, traga a cura ali para o Tiago. Para nós, Pai, em nome de Jesus, nos ajude em nossos dores e sofrimentos, nas nossas lutas diárias, naquilo que temos passado, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, as nossas lutas. Nos ajude a caminhar, Pai. Mas, Pai, apesar de tudo isso, nós falamos de dor e sofrimento, mas temos esperança, porque nós temos um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que cuida de nós. Não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, um Deus que está conosco em meio às nossas lutas. O Senhor Jesus conhece o que é dor, sabe o que é padecer. Ele conhece, Pai, as nossas fraquezas, porque Ele mesmo viveu estas fraquezas e estas dores, Pai, que nós possamos caminhar juntos, mas que a gente possa sempre ter esperança, Pai, porque nós cremos, Pai, que no fim, Pai, a nossa dor e o nosso sofrimento acabarão, porque nós estaremos num lugar extremamente melhor. Talvez o sofrimento não acabe na terra, mas ele vai acabar na eternidade. Nós te louvamos, Pai, e nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor seja glorificado. Aleluia. Amém.